Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. A igreja está muito linda. E eu queria perguntar quem é que está nos visitando? Levanta a mão. Já conversei com uma família aqui, uma família toda do condomínio, ali perto da Ana Paula, mas aqui atrás. Hoje tem muitos visitantes lá atrás também, com a Uliana. Nós estamos felizes em receber vocês, em conhecer vocês também. E toda a igreja se alegra com a sua presença. E a gente também quer te receber. Então, se a igreja está feliz, aplauda ao Senhor pela vida dessas pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ministrar a palavra. E a gente vai falar sobre qual voz nós estamos ouvindo nesses últimos dias, né? Por quê? Porque existe uma voz certa a se ouvir. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. E antes de nós entrarmos aqui no texto, quero te dizer que há várias pessoas no mundo que sofreram tamanhas tragédias, dificuldades, enfrentaram percas, problemas sociais, luto, perdeu alguém. Talvez aqui, assim como eu, você enfrentou algum diagnóstico, você sofreu algo, você foi tocada na sua carne. Sabe, no tempo em que nós vivemos, uma das doenças que mais cresce hoje é as doenças emocionais. E logo após a pandemia, esse número de doenças emocionais triplicou, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Além de tudo aquilo que permeia as nossas emoções, aquilo que vem trazer paralisia para a nossa mente, existem pessoas que talvez sofreram no seu corpo, no físico, talvez sofreram um acidente e isso deixou a condição dessa pessoa um pouco com mais de dificuldade. Talvez essa pessoa sofreu um acidente e já não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue se movimentar. Além de uma doença física, de um problema físico adquirido por um acidente, no nosso meio também existem pessoas que nasceram com alguma má formação e enfrentam já desde o nascimento essa luta, porque nós vivemos em uma sociedade completamente preconceituosa. Então, de cara, já é oferecido a essa pessoa que ele precisa vencer em meios a esses desafios. E há também aqueles que sofrem problemas emocionais. O seu corpo todo está bem, mas a sua mente está doente e ela sofre de depressão, ela sofre de ansiedade. Existe alguma coisa que, mesmo que as pernas dela estão boas, mas ela já não consegue andar, não consegue mais fazer nada. E dentro de tudo isso que eu disse para vocês aqui, eu gostaria que vocês considerassem qual é a voz. Qual é a voz que tem falado mais alto dentro de você? Qual é a voz que tem soado audivelmente dentro de você? Porque muitas vezes nós tentamos descobrir quem nós somos nos nossos relacionamentos interpessoais,
dos nossos relacionamentos conjugais, com famílias, com os líderes, tentando descobrir quem a gente é, porque na verdade a nossa mente diz que nós somos uma coisa e às vezes a gente acredita naquilo que a nossa mente está dizendo. E se eu perguntar alguém aqui, talvez alguém vai dizer: quem você considera que você é? Eu sou uma pessoa forte. A outra pode dizer: eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que desiste fácil. Eu sou uma pessoa que na minha vida tudo dá errado. Parece que para todo mundo dá certo, menos para mim. E talvez a gente ficaria aqui a noite toda. Mas eu quero te dizer que isso que eu estou dizendo, dessas palavras, dessas vozes que soam dentro da nossa mente, isso nenhum de nós aqui estamos isentos. Acontece que o que nos diferencia é se nós estamos ouvindo a voz certa. Então o tema dessa mensagem é ouvindo a voz certa. Eu quero ler, antes de nós lermos um texto da Bíblia, quero ler um dado para você da OMS. A Organização Mundial da Saúde divulgou que a saúde mental, desde a virada do século, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes no mundo, vivem com um transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes. 58% dos suicídios ocorrem antes dos 50 anos, porque as pessoas estão doentes. Estão doentes dentro. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Tenha certeza de que a voz que você escolher ouvir hoje determinará quem você será. 2 Samuel 9, a partir do verso 6, diz assim: Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto como eu? Escuta isso. Davi chamou esse homem para sentar à mesa com ele, e a resposta dele foi: quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto como eu? Para a gente entender um pouco aqui dessa história, Mefibosete era neto de Saul. E Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 4, você vai ver que Davi, ele era amigo do pai de Mefibosete, Jonatas. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, vivia num lugar distante, numa terra chamada Lodebar. E quando Davi assume então o seu reinado, ele pergunta, ele sente o desejo de saber se ainda existia alguém da família de Saul, para que ele usasse de bondade com essa pessoa. Saul e Jonatas haviam sido mortos numa batalha no Monte Gilboa. E naquela ocasião, com aquele terrível naquela terrível guerra, lá no palácio, a mulher, a babá, a cuidadora de Mefibosete, quando ele ainda era criança, estudiosos vão dizer que ele tinha 5 anos, ela chega aquela notícia apavorante
que o rei tinha morrido e que o príncipe também tinha morrido. E ela fica com medo, achando que eles vão para lá e se vingar de todos. Ela pega então o neto de Saul, Mefibosete, e foge com ele. E no meio desse caminho acontece um trágico acidente. Ela deixa o menino cair, os pés dele são como despedaçados e ele passa a ser então deficiente das suas pernas. Mefibosete então vai para esse lugar e é esquecido lá. E eu acredito que ele passa a tomar aquele lugar como a sua real vida, condição e identidade. E Davi, então, no texto que nós lemos, ele pergunta para um dos seus servos se ainda existia alguém da família do rei Saul, para que ele pudesse usar com bondade, até que um servo diz: tem sim, o filho de Jonatas. Ele é deficiente das pernas e ele mora numa cidade aqui chamada Lodebar. Então Davi manda chamar Mefibosete até ele. Quando ele chega diante do rei, é exatamente o texto aqui que nós lemos. Ele tem medo, o texto diz que ele fica com medo, se prostra e ele fala: mas quem sou eu para sentar à mesa com você? Eu não passo de um cão morto. Mas por que será? Não sei se vocês já se perguntaram, por que será que um neto de um rei morava em um lugar assim? Porque, presta atenção, não existia uma lei que anulava ele de ser príncipe, de herdar o trono ali do seu avô, porque ele era deficiente. Mesmo que a babá levou ele para um lugar, ele poderia ter voltado e ter reivindicado o lugar dele. Porque ele não foi ao palácio reivindicar os seus direitos. Ele poderia reivindicar os seus direitos também, porque o seu pai, Jonatas, ele tinha uma aliança com o atual rei, com Davi. A gente vê isso em 1 Samuel capítulo 18. E naquele tempo, quando você fazia uma aliança, você não fazia aliança só com aquela pessoa, é com aquela pessoa e com os descendentes daquela pessoa. Então, Mefibosete, ele tinha todo o direito de estar desfrutando daquilo que era dele por direito. Mas Mefibosete decidiu ouvir a voz errada. Talvez você entrou aqui hoje e não está desfrutando daquilo que o Senhor já entregou, já foi conquistado, porque você está ouvindo a voz errada. Porque o melhor de Deus, ele não vai vir, ele já veio. Jesus morreu por mim e por você. E todas as coisas foram conquistadas na cruz. Mas às vezes a gente prefere ficar em Lodebar, uma terra esquecida, ouvindo uma voz errada. E nem sempre a voz errada vai vir como a voz do diabo, vai vir como a sua própria voz, dizendo para você que você não merece. Porque se vem com a voz do diabo, você sai fora. Mas quando é a sua própria voz dizendo: você não merece. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para trazer aos nossos ouvidos uma língua, para que a gente possa discernir se nós estamos ouvindo a voz certa. A maneira como nós nos enxergamos é essencial para definir o caminho que será trilhado. Quando Jesus é batizado, uma voz sai do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a partir dali inicia o ministério de Jesus. Nós temos algumas lições aqui que nós podemos aplicar nas nossas vidas.
E eu acredito que Mefibosete, ele não reivindicou o seu lugar, porque primeiro, uma das vozes que soava dentro dele era a voz do medo. Queridos, a voz do medo nos paralisa. O texto diz que quando Davi manda chamar Mefibosete, ele estava com medo. Ele ficou com medo. Preste atenção, não tinha sido um decreto, não estava chamando ele à força, não estava dizendo que ele tinha que vir para lá, custa que custar, não. Deus estava usando a voz de Davi para trazer ele para o lugar que era dele de direito. E hoje o Senhor está aqui dizendo através da minha vida para você: volta para o lugar que é seu de direito. Oh, Jesus! O medo tem o poder também, não só de nos paralisar, mas como de nos calar. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando Zacarias estava no templo levando o incenso, o anjo aparece a ele e diz: as suas orações foram atendidas, Zacarias. O texto diz que ele teve medo, e por causa do medo dele, a voz dele foi calada, e ele só voltou a falar quando João nasceu. Não tenha medo, não ouça essa voz que te atormenta. Escute o que eu estou te dizendo. Eu passo por isso, você passa por isso, mas o que diferencia é se nós estamos governando as vozes e ouvindo a voz certa. Davi chama Mefibosete para sair daquele lugar. Para o medo, Deus tem uma palavra para mim e para você. Você está com medo? Você está com medo? Medo do que fazer, medo do amanhã, medo das coisas que vão vir, medo do futuro, medo das decisões, medo de andar na rua, medo se isso vai dar certo, se não vai, medo se estão falando de você, medo se estão fazendo isso, medo dos seus filhos, medo como vai ser amanhã, como eles vão crescer. Você está com medo? A palavra do Senhor diz assim: olha, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque eu estou contigo. Nós precisamos ouvir a voz certa. Nós precisamos estar atentos à voz certa. Eu acredito que uma segunda voz permeava dentro de Mefibosete, a voz da rejeição. Desde que ele precisou sair daquele lugar, não foi decisão dele, ele foi levado pela babá, mas ele decidiu permanecer aonde ele estava. E eu acredito que dentro dele, ele imaginou que ele não seria amado e não seria aceito. Como que uma pessoa na condição física que ele estava vivendo poderia assumir o seu lugar naquele palácio? Então ele mesmo decidiu que ele não era aceito naquele lugar, e a voz da rejeição começou a crescer dentro dele. E eu preciso te dizer algo: nenhuma falha, nenhum defeito seu, ainda que você não nasceu como você queria, ainda que você no meio da sua trajetória sofreu um acidente, ou ainda que você caiu hoje, o Senhor te diz que Ele te ama do jeito que você é. Nenhum erro, nenhuma falha, nenhum defeito pode mudar o DNA que tem dentro de nós. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus.
seja, a deficiência de Mefibosete não anulava o sangue real que corria nas suas veias. Ele não estava ouvindo a voz certa, ele estava ouvindo a voz da rejeição. E se você acha que o diabo ele vai aparecer diante de você, você está enganado. Ele vai vir com uma voz querendo dizer que você não pode, que você não merece, que você é coitado demais, que ninguém te ama, que você é cheia de problema. Mas hoje o Senhor está aqui dizendo para você: não ouça essa voz. Cale a voz da rejeição. Não importa onde você nasceu, não sei como foi que a sua mãe te gerou, não sei se você precisou fugir, não sei como é a sua família. O que eu sei é que dentro de mim e de você existe o DNA, a paternidade de Deus. Ah, meu Deus! Sabe, a gente precisa falar para nós: minha alma, louve ao Senhor. Minha alma, louve ao Senhor. O que é isso? Louve ao Senhor. É isso, é você ter governo de si mesmo. Sabe, quando vier as vozes tentando te tragar, te arrastar, te prender, te paralisar, o que vai definir, escuta o que eu vou te dizer. Preste atenção. Quem está lá atrás, talvez nem ouviu o que o Vitor falou comigo. Se a Tiffany lá falar comigo uma palavra, eu não vou ouvir aqui. Você ouve a voz de quem está mais perto de você. Será que o Senhor está andando? Você está andando? Você está se relacionando com a voz que te dá um destino, uma palavra te impulsiona e te habilita? Eu só vou ouvir a voz de quem está perto de mim. Mas aí eu não tenho vida com Deus, eu não me relaciono com Deus, eu não me alimento da palavra de Deus, eu me alimento só de tragédia que passa na TV, eu só escuto coisas terríveis. Não, essas vozes vão crescendo dentro de você. Agora, se você tem relacionamento com Deus, você consegue discernir a voz do Senhor. Você sabe quando é Ele que está falando com você. Mande embora a voz da rejeição. E a terceira e última voz que eu acredito que impediram Mefibosete de reivindicar os seus direitos era a voz da comparação. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não precisamos competir com ninguém. O Senhor, Ele nos fez único. Eu não preciso agir de tal forma para me ser aceito. Eu não preciso ter que cantar para que o meu louvor chegue como cheiro suave ao trono de Deus. Eu não preciso achar que eu tenho que ser exatamente como as pessoas são para que Deus me use. Sabe, Mefibosete, talvez a gente está conjecturando, ele não tomou o lugar dele porque ele se comparava aos demais. Como que um aleijado, como que uma pessoa com uma deficiência, como que uma pessoa que morou tantos anos sem o refinamento ali do palácio, talvez comia já de qualquer jeito, não tinha todo o praxe das pessoas que conviviam naquele lugar que era real. Não, eu não vou nesse lugar, eu não quero estar lá nesse lugar, porque ele ficava se comparando. Mas nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele tem uma identidade para mim
para você. A identidade que Deus deu para mim é para mim, não é para fulano, não é para cicrano. Cada um dentro das suas peculiaridades. E Deus, Ele sabe e ama cada uma dessas peculiaridades que Ele deu a nós. Eu quero te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos. Pode pegar a Elisa lá para mim, por favor? Vamos ver se ela vem, né? Eu tenho 2 filhos. E a minha filha, ela nasceu com uma deficiência. Ela tem uma deficiência na mão esquerda. E eu tenho o Benício, que não tem nenhuma deficiência. Mas eu os amo de igual modo. Não existe uma comparação com eles. Agora você imagina bem o nosso Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos comparamos às pessoas e queremos ser igual a pessoas. E isso vai nos matando e nos corroendo. Quando eu pedi para trazer a minha filha aqui, é para que eu e você entendamos que a identidade da Elisa, a forma como ela nasceu, como Deus a gerou, não me faz amar mais um do que o outro. Mostra sua mão do amor, minha filha. A mão. De quem é essa mão? É meu. Do amor. Por que ela fala isso? Porque eu ensino ela a ter uma identidade firmada. A mão dela não define ela. Quem define ela é aquilo que Deus gerou e projetou para a vida dela. Não é diferente com você. Não é diferente comigo. Não se compare. Porque o Senhor, Ele desenhou você no ventre da sua mãe. Ele te gerou, Ele te formou exatamente como você é. Talvez você é alguém espalhafatosa, você é alguém que grita, você é alguém quietinho, e você fica, eu queria ser igual fulano. Não, você é exatamente como Deus te criou e te formou. Ah, Jesus, não se diminua. Não tente ser outra pessoa, se você já tem a sua identidade bem definida. Davi então manda chamar Mefibosete. Escute, Davi estava com a voz de Deus. Mefibosete ouvindo muitas vozes. E Deus envia Davi como uma voz de Deus para trazer ele de volta para o lugar. E eu quero te dizer que existe um lugar certo para gerar intimidade e reconhecer essa voz. A palavra do Senhor vai dizer: entra para o seu quarto, fecha a sua porta e vai falar com o seu pai que está em secreto. Queridos, muito mais do que fazer para Deus é estar com Deus. Porque quando você faz para Ele, é só o reflexo do tempo que você está com Ele. Ei, o seu dom, o seu talento não é o que te apresenta. O que te apresenta é o caráter definido em quem você é em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender. Olha bem, gente. Ouvir a voz certa tem o poder de nos mudar de localização. Meu Deus, quem é daqui entendeu o que eu falei? Ouvir a voz certa tem o poder de nos mudar de localização. O texto vai dizer assim no verso 13: então Mefibosete, que era deficiente dos pés, foi morar em Jerusalém.
ouviu a voz certa e foi conduzido a mudar a sua geografia. Escuta bem isso aqui. Jesus, Ele fez isso comigo e com você. Outrora nós estávamos em um lugar cheio de pecado, no lamaçal do pecado, em um lugar terrível, mas o Senhor nos chamou e mudou a nossa história, mudou aquilo que nós fazíamos, mudou aquilo que nós comíamos, mudou a forma que nos vestíamos, mudou o lugar que nós nos assentamos. Ah, Jesus, ouvir a voz certa. Paulo ouviu a voz correta e o transformou no maior evangelista da história. Esté ouviu a voz certa e se transformou de órfã em rainha. Josué ouviu a voz certa que o transformou de escravo a governador. Davi ouviu a voz certa e de pastor de ovelha, esquecido pelo seu pai, se tornou rei de Israel. A voz que você decidir ouvir hoje é que vai determinar o que você vai ser. Qual é a voz que você tem ouvido? Quero te pedir, curve a sua cabeça. Hoje é um dia que o Senhor separou para você entender quem você é nele. Mefibosete viveu de maneira inferior ao que tinha direito por muito tempo. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios e encantos de um palácio, mas passou anos sendo enganado pelo entendimento da sua identidade e das vozes que falavam dentro dele. No entanto, tudo na vida dele mudou quando ele descobriu de verdade do que ele tinha nascido para ser. Na sua vida não é diferente. Chegou o tempo de você entrar em concordância com Deus e passar a ouvir aquilo que Ele diz que você é. Eu quero te convidar, se coloque de pé no seu lugar. Eu me lembro que uma manhã eu havia passado pelo segundo aborto, quando eu estava tentando gerar e ter filhos. E a minha mãe me entregou um celular com essa canção e disse assim: minha filha, ouve esse louvor. Eu preciso te dizer que se eu estou aqui ministrando a palavra é porque eu tive pais que me instruíram a descobrir quem eu verdadeiramente era no Senhor. E se hoje eu instruo a minha filha a entender que a mão dela não define ela, é porque eu decidi ouvir a voz que diz quem realmente eu sou. Se você entendeu essa palavra, se você conseguiu ouvir audivelmente o Senhor falar com você, eu quero te chamar aqui à frente, eu quero te convidar. O pastor Eli vai orar pela sua vida. À medida com que o louvor estiver ministrando, à medida que o louvor estiver cantando uma canção, esse é o tempo para você dizer ao Senhor: eu estou aqui, eu entendi tudo, eu entendi quem eu sou, eu entendi, Jesus, me ajuda a calar todas essas vozes, todas as vozes que vêm para confundir e embaçar a minha visão daquilo que o Senhor já escreveu.